Olá, meus amores! Vamos falar da lua nova taurina, que vai acontecer dia 27 de abril e que está em quadratura com Marte e Plutão. Mas antes disso, aproveita e deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, manda para as amigas, para as inimigas. E, claro, me segue lá no perfil do Instagram, assim a gente fica um pouco mais próximo. Essa lua nova, sim, o início de uma nova lunação, estamos agora falando da energia taurina, o signo que fala da constância, estabilidade e permanência àquilo que foi iniciado. Áries abre o campo, abre a arena, entra de cabeça, inicia as coisas, mas quem dá continuidade e faz aquilo se tornar algo palpável, mensurável e estável é o signo de Touro. Ele que é relacionado aos nossos valores pessoais, à nossa subsistência, à matéria, à segurança, à estabilidade. Quando a gente fala da energia taurina, a gente tem que olhar para quem? Para Vênus. Vênus é regente do signo de Touro, portanto, ela manda chuva dessa lua nova. Vênus está lá no signo de Peixes, de mãos dadas com Saturno e com o nó do norte. E quando a gente fala do envolvimento de Saturno, a gente fala da possibilidade de darmos solidez e estabilização àquilo que nós queremos iniciar, àquilo que nós plantarmos, àquilo que nós desejarmos que cresça e floresça. Tem o envolvimento do nó do norte aí também, junto com a Vênus. Então, a gente está falando muito de um processo de desenvolvimento e crescimento pessoal, estamos falando de um mecanismo de movimento e expansão de consciência, no sentido de que isso marca um processo de elevação, isso marca um caminho de aprimoramento. Lembrando que o nó do norte está no signo de Peixes, o nó do sul está lá no signo de Virgem, né? E que Vênus fez conjunção com esse Saturno já outras 2 vezes. Essa é a terceira vez que a Vênus está fazendo conjunção, porque ela ficou retrógrada, né? Então, a gente reavaliou os nossos valores pessoais, a gente reavaliou aquilo que tem valor. E não é um valor puramente material, não é um valor taurino, vamos assim dizer. Porque quando a gente pensa no signo de Touro, a gente está falando daquilo que é mais mundano, né? Dos nossos prazeres, do universo sensorial, do dinheiro, que é, sim, extremamente importante, a gente já vai falar disso, segura aí. Só que a Vênus ali no signo de Peixes, ela tá falando assim, olha, o que que tem de fato significância para você? No sentido mais elevado, num valor maior, algo que não seja puramente por status, algo que não seja puramente porque todo mundo tem, então eu preciso ter para fazer parte, eu preciso ter para me sentir pertencente. Não se trata disso. Se trata de algo que tenha significado para você, que seja importante para você, que seja um valor seu, independentemente daquilo que digam, que pensem. Tem até uma música, né? Deixe que digam, que pensem, que falem, deixe isso pra lá. Enfim, é um processo de apropriação de quem nós somos, porque vamos lembrar que esse embate de Marte com Plutão, que estão em quadratura com a Lua e com o Sol nessa lunação taurina, nos pedem para que a gente tenha coragem. O Marte no signo de Leão, aí fala para que a gente tenha coragem de ser quem nós somos, de que a gente se aproprie de quem a gente é, mas não numa esfera egóica. E esse é o ponto de cautela que nós temos que ter, porque o Marte em Leão, ele tem sim uma necessidade muito grande de autoafirmação. E aí a gente está com um céu bem carregado de energia fixa, né? O signo de Touro é fixo, o signo de Leão é fixo, o signo de Aquário é fixo. Então a gente está falando de uma resistência. Uma resistência de fora? Pode até ser, mas sobretudo uma resistência interna, uma resistência daquilo que a gente já sabe, que já estamos carecas de saber que precisamos mudar, de conduta, de postura, e que muitas vezes a gente fica ainda resistindo, a gente fica agarrado a uma convicção, a uma crença, a um valor que também é tema de Vênus e tema de Touro. É em Touro que a gente ganha o nosso dinheiro.
a partir do nosso trabalho, a partir do nosso empenho. Mas para que eu me sinta merecedora e digna de receber dinheiro, eu tenho que sentir que eu tenho valor. E é por isso que tem total relação quando a gente pensa em termos de meritocracia, né? Eu me sinto uma pessoa que contribui para o crescimento do outro. Eu sinto que o meu trabalho ele gera recursos para que outras pessoas possam ter as vidas delas ali melhoradas a partir daquilo que eu estou entregando, independentemente do que você faça para receber dinheiro, independentemente de qual seja o seu trabalho. Você se sente valorosa? Você percebe o seu potencial? Isso para você é algo de mensurar ou você tem dificuldade com isso? E por falar em dinheiro, por falar em recursos, por falar em subsistência, em crescimento financeiro, afinal de contas a gente está encarnado e o dinheiro é importante, né? O que você sente quando você pensa em dinheiro? O que você sente quando te remete a pessoas que têm um patamar elevado financeiro? Você sente repulsa? Você olha para aquelas pessoas e te vem aquela crença lá de que dinheiro é sujo, de que pessoas que são ricas são pessoas maldosas? Existe isso no seu inconsciente? Se você disse que não já de cara, eu vou te fazer a pergunta de novo. Existe isso no seu inconsciente? Pensa bem, porque todos nós viemos de um contexto coletivo, principalmente quando a gente pensa em questão religiosa, né, que de uma forma oculta, de uma forma hermética, de uma forma um pouco que sorrateira, vamos dizer assim, a gente foi absorvendo essas crenças, crenças coletivas e crenças familiares que nos foram passadas. O que você entende por humildade? Ser humilde é não ter dinheiro? Ou está relacionado, que é, na realidade, a etimologia, né, o significado dessa palavra, você entender que é sobre postura e estado de espírito. É sobre você entender que você não é tão bom que não possa aprender algo. É aquela frase, né? Ninguém é tão sábio que não possa aprender nada e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar nada. Mas isso não tem nada a ver com não ter dinheiro, com não ter recursos. Isso não tem nada a ver com escassez financeira. E é um ponto que a gente tem que observar também. Afinal de contas, Vênus fala de dinheiro. O dar, o receber, o equilíbrio na troca a partir do seu labor, a partir daquilo que você está entregando e se sentir receptiva para receber de forma adequada. Olhar para aquilo e falar, eu sou merecedora disso, eu sou merecedora demais. Eu mereço cada vez mais, porque eu estou me esforçando e estou fazendo o meu movimento para que eu entregue também algo de melhor. E é muito importante que a gente observe esse ponto. É muito comum as pessoas terem crenças limitantes com relação à questão financeira, terem baixa autoestima para, de alguma forma, se sentirem pertencentes, ou porque entendem que, dentro da minha família, nunca ninguém teve sucesso financeiro, nunca ninguém teve crescimento financeiro, então eu preciso me colocar aqui inconscientemente, tá, gente? Preciso ficar aqui nessa energia para poder ser pertencente, para ser leal, porque se eu romper essa barreira, se eu romper essa questão geracional, eu estarei sendo ingrata, né? E isso tudo é um mecanismo que muitas vezes a gente faz sem nos darmos conta que estamos fazendo. Ou de repente você sente que você não é tão boa assim, você está sempre se questionando das suas capacidades. E é claro que isso vai reverberar no quanto você se sente merecedora, no quanto você valoriza o seu trabalho, no quanto você sabe cobrar por aquilo que você entrega. Então, tudo isso que eu estou falando aqui está intimamente ligado com essa lua nova e com esse convite. A lua nova taurina, ela nos possibilita crescimento, ela nos possibilita uma mudança, porque a gente está sentindo essa pressão, a gente está sentindo essa, muitas vezes, uma frustração interna que vem somada com uma resistência, mas essa frustração ela está muito relacionada não ao outro, mas qual que é a minha atitude perante o que o outro faz. Lembrem-se, né? Já falei algumas vezes isso para vocês. A raiva é sempre nossa. E é que eu tô parafraseando o Arlie Kraver. Tem uma frase que fala mais ou menos isso. Porque, na verdade, se eu tô com raiva do outro, é porque eu me deixei invadir. Então, é sempre nossa. É porque eu não me posicionei.
É porque eu me permiti passar por isso? Por que que eu me subjuguei? Por que que eu me subestimei? Lembrando que ninguém faz com a gente aquilo que a gente não permite que seja feito. Então, como é que você está se tratando? O quanto que você se valoriza? O quanto que você se permite usufruir? Quanto que você se permite ter prazer, né? O signo de Touro está relacionado com os prazeres, a questão sensorial, tato, paladar. Como é que é isso? Ou você é aquela pessoa que paga uma conta e se lastima porque está pagando e está sem dinheiro? Vai ficar sem dinheiro. E aí, né, é gasto ou é investimento? Porque o oposto também pode acontecer. Eu posso dar tchau de mão fechada, né? Eu posso ser uma mão de vaca, ou eu posso usar essa energia financeira, né? Porque o dinheiro nada mais é do que uma troca energética, e a energia ela precisa circular. Energia parada cria caos, não tem fluxo, ou eu posso usar isso como uma válvula de escape para as minhas frustrações. Então, é investimento ou é gasto? Qual que é o seu olhar diante do dinheiro? Investigue as suas crenças, investigue a forma como você enxerga o dar e receber, investigue o que é a energia do dinheiro para você. Você tem um imóvel e de repente você precisa fazer uma manutenção nele, mas você enxerga isso como um gasto e não como uma sustentação de um patrimônio, de algo que você se empenhou, que é um recurso que você dispõe, que vai fazer com que haja uma valorização daquilo que você já tem hoje, né? Isso diz muito sobre a gente. A forma como a gente enxerga essas pequenas coisas diz muito sobre quais são as nossas crenças, quais são os nossos valores, o que a gente tem que nos sabota e que nos impede, inclusive, de prosperar e de ter uma promoção, de ter um maior ganho financeiro, uma maior visibilidade na carreira, né? Às vezes a gente fica se escondendo dentro de um casulo. E eu enxergo que toda essa configuração que está rolando no céu e toda essa tensão que a gente está sentindo e que sim, vai se estender na semana que vem, vai até o fim de abril, começo de maio, na verdade está nos chamando para que a gente vá para campo, sabe? Para que a gente se coloque, para que a gente delimite espaço e para que a gente se aproprie e se empodere de quem nós somos. Você tem muita força dentro de si. Não se subjugue. Não fique condicionada, parada, travada em uma situação que é desconfortável. Não fique desconfortável para deixar o outro confortável. Você está agradando a quem, afinal de contas? Esse contexto, essa situação, ela está servindo a quem? Se você está incomodada, se não faz sentido para você, por que você está ali? Qual é a mensagem inconsciente que você está dizendo para o universo quando você faz isso? Que você aceita mais disso, que é isso que você merece, que é mais disso que você quer. Quando a gente se mantém dentro de uma situação que não está bacana, é isso que a gente está dizendo para o universo, que eu quero mais disso. Porque se eu não movimento, eu não faço nada, não vai cair do céu. Nós somos centelhas divinas. Nós podemos alcançar aquilo que a gente deseja, desde que a gente se coloque em movimento e na postura necessária para isso. Se eu quero prosperar, mas eu me mantenho numa mente de escassez, eu me mantenho com atitudes, sempre pensando na falta, eu não me sinto merecedora de ter algo de qualidade, eu sempre, sei lá, eu tenho roupas íntimas que estão rasgadas, que estão manchadas de cloro, eu tenho um lençol que está rasgado, isso e aquilo. Qual é a mensagem inconsciente que eu estou emanando para o universo? De que eu não sou merecedora. E talvez nesse momento você não possa investir necessariamente nisso. Mas esse não é o ponto. Esse não é necessariamente o ponto. E será mesmo que não pode investir? Ou você não quer investir? De repente você tem dinheiro lá, dá para você comprar, mas melhor deixar aqui, né? Melhor eu ter aqui porque vai que me falta amanhã. E aí tá andando toda desgrenhada, se olhando vestida dessa forma, e você não se sente bem, que a nossa imagem ela conta. Não venha me dizer que não, a nossa imagem conta. Quando você tá chateado, quando você tá triste, e você vai e se cuida, isso não melhora um pouco o seu astral? E o inverso também. Se você tá bem, você tem mais vontade de se cuidar. Você tem mais vontade de se sentir bem, confortável dentro do seu próprio veículo, na matéria, que é o seu corpo físico. Então, gente, é sobre a gente se libertar.
Essa Vênus também está fazendo bom aspecto com Urano, que nos dá essa capacidade de romper com padrões, com condicionamentos. Temos o apoio de Saturno ali, está numa conjunção com Saturno, numa conjunção com Netuno, essa Vênus. É sobre maturidade, é sobre responsabilidade, sim, assumimos algumas responsabilidades, algumas demandas, sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que a gente quer plantar, sobre aquilo que a gente mantém e sustenta como nosso valor pessoal. Tá bom? É isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que faça sentido para vocês. Aproveito para te dizer que se você ainda não fez o seu mapa natal, venha fazer. Eu trabalho com astrologia kármica. E por vezes aquilo que você tem ali, que é um empecilho na sua vida, que é um obstáculo, é exatamente o que você precisa ter consciência, precisa jogar luz naquilo, ter clareza para conseguir fazer com que aquilo que já é leve, que já é fluido, possa se expressar de uma forma muito mais aberta e expansiva, tá bom? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.